A tradução do Novo Mundo, uma versão válida da Bíblia. A tradução do Novo Mundo, TNM, é definida pela Organização Mãe das Testemunhas de Jeová, Sociedade Torre de Vigia, como uma tradução das Sagradas Escrituras feita diretamente do hebraico, aramaico e grego ao inglês moderno por um comitê de testemunhas ungidas de Jeová. A TNM é o trabalho anônimo do Comitê de Tradução da Bíblia Novo Mundo. As testemunhas de Jeová afirmam que o anonimato existe para que o crédito do trabalho vá para Deus. Claro que isso também é a vantagem de proteger os tradutores de qualquer responsabilidade pelos seus erros e evita que os verdadeiros estudiosos verifiquem as suas qualificações acadêmicas. A tradução do Novo Mundo é singular em uma coisa. Ela é o primeiro esforço sistemático e intencional de produzir uma versão completa da Bíblia, que é editada e revisada para o fim específico de concordar com a doutrina de um grupo. As Testemunhas de Jeová e a Sociedade Torre de Vigia perceberam que as suas crenças contradizem as Escrituras. Então, ao invés de conformar as suas crenças com as Escrituras, eles alteraram as Escrituras para que concordassem com as suas crenças. O Comitê de Tradução da Bíblia Novo Mundo mudou qualquer escritura que não tivesse de acordo com a teologia das Testemunhas de Jeová. Isso é claramente demonstrado pelo fato de que, na medida em que as novas edições para a tradução do Novo Mundo forem publicadas, outras alterações foram feitas ao texto bíblico. Enquanto os cristãos continuaram a apontar escrituras que dependem claramente da divindade de Cristo, por exemplo, a Sociedade Torre de Vigia continuava a publicar uma nova edição da tradução do Novo Mundo com essas escrituras altas. Encontre a seguir alguns dos exemplos mais proeminentes das revisões intencionais. A tradução do Novo Mundo traduz o termo grego estauros, cruz, como estaca de tortura, porque as testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus foi crucificado numa cruz. A tradução do Novo Mundo não traduz a palavra hebraica Seol, ou as palavras gregas Hades, Geena e Tártaros, como o inferno, porque as testemunhas de Jeová não acreditam no inferno. A TNM dá a tradução presença, em vez de vinda, para a palavra grega parousia, porque as testemunhas de Jeová acreditam que Cristo já voltou no início do século XX. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, a TNM insere a palavra outras, apesar de ela estar completamente ausente do texto original grego. Isso é feito para dar a ideia de que todas as outras coisas foram criadas por Cristo, ao invés de que o texto diz, todas as coisas foram criadas por Cristo. Isso é para corresponder com a sua crença de que Cristo é um ser criado, e acreditam assim por negarem a Trindade. A mais conhecida de todas as perversões da tradução do Novo Mundo é capítulo 1, verso 1. O texto original grego diz, o verbo era Deus. A TNM traduz assim, a palavra era um Deus. Isso é uma questão de forçar a própria teologia preconcebida no texto, em vez de permitir que o texto fale por si mesmo. Não há um artigo indefinido no grego. Assim, qualquer uso de um artigo indefinido em uma tradução deve ser adicionado pelo tradutor. Isso é gramaticalmente aceitável em nossa língua, contanto que não se mude o sentido do texto. Há uma explicação perfeitamente boa para que Theos não tenha um artigo definido em João capítulo 1, e porque a tradução do Novo Mundo comete um erro de adicioná-lo. Há 3 regras gerais que precisamos entender para ver o porquê. 1. Em grego, a ordem das palavras não determina o uso da palavra. Em português, a frase é estruturada de acordo com a ordem das palavras, sujeito, verbo, objeto. Assim, Helri chamou o cão. Não é equivalente ao cão chamou Helri. Mas, em grego, a função de uma palavra é determinada pela desinência ligada à raiz da palavra. Em João capítulo 1, verso 1, há 2 finais possíveis para a raiz Theos. Uma é S, Theos, e outra é N, Theon. O final S normalmente identifica um substantivo como sendo o sujeito de uma frase, enquanto que o final N normalmente identifica um substantivo como sendo o objeto direto. 2.
Quando um substantivo está funcionando como um predicado nominal, a sua desinência deve coincidir com o caso do substantivo que designa, de modo que o leitor vai saber qual substantivo está sendo definido. Portanto, tel deve tomar o final S, porque está renomeando logos. Por isso, João 1:1 translitera para kai teos en o logos. É teos o sujeito ou é logos? Ambos têm o S final. A resposta é encontrada na próxima regra. 3. Nos casos em que dois nomes aparecem e ambos possuem o mesmo final, o autor muitas vezes adiciona o artigo definido à palavra que é o sujeito a fim de evitar confusão. João colocou o artigo definido em logos, a palavra, em vez de teos. Sendo assim, logos é o sujeito e teos é o predicado nominal. Em português, isso resulta em João 1:1 sendo lido como: e o verbo era Deus, e Deus era o verbo. A evidência mais reveladora da tendência da Torre de Vigia é a sua técnica de tradução inconsistente. Durante todo o Evangelho de João, a palavra grega theon ocorre sem um artigo definido. A tradução do Novo Mundo não traduz nenhum deles como um Deus. Apenas 3 versículos depois de João 1:1, a tradução do Novo Mundo traduz mais um caso de teos sem um artigo indefinido como Deus. Ainda mais inconsistente, em João 1:18, a TNM traduz o mesmo termo tanto como Deus e Deus na mesma frase. A Torre de Vigia, portanto, não tem fundamentos textuais para sua tradução, apenas a sua própria tendência teológica. Embora os defensores da tradução do Novo Mundo talvez tenham sucesso em mostrar que João 1:1 poderia ter sido traduzido como foi, eles não podem mostrar que é a tradução correta. Também não podem explicar por que não traduzem as mesmas frases gregas em outras partes do Evangelho de João da mesma maneira. É somente a rejeição preconcebida e herética da divindade de Cristo que obriga a sociedade Torre de Vigia a traduzir o texto grego de forma inconsistente, permitindo que o seu erro ganhe uma aparência de legitimidade aos ignorantes dos fatos. Apenas as crenças preconcebidas e heréticas da Torre de Vigia estão por trás da tradução desonesta e inconsistente da tradução do Novo Mundo. Essa tradução, definitivamente, não é uma versão válida da palavra de Deus. Existem pequenas diferenças entre todas as grandes traduções da Bíblia em português. Nenhuma tradução é perfeita. No entanto, outros tradutores da Bíblia cometem erros pequenos na tradução do texto grego e hebraico. Por outro lado, a TNM intencionalmente a tradução do original para que entre em conformidade com a teologia da Testemunha de Jeová. A tradução do Novo Mundo é uma perversão e não uma versão da Bíblia.